Aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Oh, glória, aleluia. Que alegria estar aqui. Que alegria em poder estar com esse povo bom que vai morar no céu. Confesso à igreja que quando a nossa irmã Rosana nos fez o convite, a gente faz alguns questionamentos com o Senhor, né? Falou, meu Deus, uma menina, mulher, mãe, esposa, serva, aleluia, lá de Japeri, Senhor. Meu Deus, tanta gente, Senhor. Mas eis-me aqui. Que alegria em poder estar aqui. Que alegria pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar falando da palavra, estar vivendo a palavra. Eu costumo dizer para minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos, e essa semana foi complicada lá em casa, irmãos, amém? Mas é assim mesmo. E eu falo para ela que culto de família, tudo que envolve família, a gente vai diferente. A gente escolhe a melhor roupa, a gente vai no melhor cabelo, a melhor sandália, a melhor adoração, o melhor tudo. Porque culto de família, para mim, é um culto diferente. É um culto especial. Não que os outros não sejam, mas o de família eu falo com ela. Quando a gente começa a se arrumar e a gente escolher vestido, roupa diferente, ela já fala, mamãe, é culto de família? Eu falo, é culto de família. Amém? E eu louvo ao Senhor por estar aqui. Por favor, abra sua Bíblia no texto. Aleluia, que o Senhor deu. Salmos de número 127. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 127. Verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém? Salmos de número 127, verso de número 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo de número 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? E já pode se assentar no nome de Jesus. Como foi já apresentado, eu vim com o meu esposo, presbítero Cláudio, com o meu irmão caçula, aleluia, Davidson, com a minha cunhada e com a minha sobrinha, Maria, que está no ventre, amém? Aleluia. Alegria em eles poderem estar aqui. Essa semana foi um pouquinho complicada. A filha ficou adoentada, a casa ficou estranha. Aí a minha mãe virou para mim e falou, não se preocupa, você vai ministrar. Eu falei, amém. Aí ela falou, e detalhe, vai ministrar num congresso de família. Aí eu falei, é verdade. Então, Senhor, me faça confiar em Ti, somente. Aleluia. Amém? Salmos de número 127, um salmo lindo. Os estudiosos e a Bíblia diz que o Salmo de Salomão, salmo de peregrinação, um salmo onde o povo de Israel declarava, aleluia, cantava, louvava para adorar o Senhor. Mas o texto ao qual foi escolhido, o versículo, se o Senhor não edificar. E quando eu comecei a ler esse texto, eu lendo e falando, Senhor, o que tu queres falar? E quando eu comecei a ler no começo, a Bíblia diz aqui, se o Senhor, eu parei aqui. Se o Senhor. Aí o Senhor colocou no meu coração, se caso o Senhor, se não for o Senhor, se a base não for o Senhor, se o Senhor não estiver, é isso que o salmista está dizendo. Se não for o Senhor a base, de nada adianta. Se não for o Senhor que estiver no meio, de nada adianta. Se o Senhor não estiver sendo a base de tudo, de nada vale. Vamos trabalhar, vamos nos cansar e vai continuar da mesma forma. Só que o tema proposto é minha família confia em Deus. E aí eu fui pegar a palavra confia, o verbo confiar, e o Senhor falou o meu coração de uma forma tão linda, porque o significado diz confiar por o quê? Alguém, algo ou a si mesmo, aos cuidados ou à guarda de alguém. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, é tão simples. É tão simples confiar.
Mas no dia a dia é tão difícil. Eu trabalho 2 vezes na semana, meu plantão. Então, eu vou na terça, só volto na quinta. E eu disse que eu tenho uma filha de 5 anos. E eu deixo a minha filha com a minha mãe. E eu falo com a minha mãe, eu confio a minha filha aos seus cuidados. Eu sei que qualquer coisa que acontecer, tu vai se levantar como uma leoa, tu vai se levantar como um guarda fiel, tu não vai permitir que nada aconteça com a Elisa. Aí eu olhando isso, o Senhor falou ao meu coração, ei, descansa, confia no Senhor, deposita a tua família, os teus filhos, a tua casa, os teus projetos nas mãos do Senhor, porque o Senhor levantará como um guarda fiel, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que não permite que nada venha sobre ela. Mas para isso eu preciso confiar. Confiar no Senhor. É necessário confiar. Eu sem confiar em Deus eu não sou ninguém. Porque se eu não confio eu não chamo para perto. Eu só quero perto as pessoas que eu confio. Eu só quero perto as pessoas que eu entendo que pode, aleluia, me guardar, me proteger, me livrar. E esse texto começa, se o Senhor não estiver como? Edificando. Para me edificar, eu ergo. Eu construo, eu levanto. Não tem como eu construir um lar, uma família, sem que o Senhor seja a base. Não tem, aleluia, como eu direcionar filhos, sem que eu confie num Deus, que mesmo quando os filhos, aleluia, saem do caminho a qual nós como pais queremos, eu entenda, saiu, mas no momento certo vai voltar, porque eu tenho um Deus a qual eu confio, e eu entreguei a minha casa nas mãos dele. Se o Senhor não edificar a casa, vai trabalhar, vai cansar, vai chorar, vai espernear, por perdão da expressão, e não vai adiantar nada, porque o Senhor não está ali. Se eu confio, eu deposito nas mãos do Pai. O salmista diz, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do teu coração, deleitar e descansar. E nós só deleitamos, aleluia, quando confiamos em alguém, quando depositamos em alguém aquilo que nos aflige, os nossos sonhos, os nossos projetos. Aí o Senhor hoje traz a irmã Bianca lá de Japeri para dizer, confia. Só confia, só deleita, só descansa. Esse texto, a expressão, ele declara, todo o teu bem vem do Senhor. Mas, irmã Bianca, qual bem? A minha casa, aleluia, o meu carro, aleluia, a minha conta, o meu trabalho também. Mas a sua saúde, a sua família, aleluia, a sua parentela, tudo isso, aleluia, só procede se Deus for o dono da casa, se Ele for o alicerce, se Ele for a base. Chama o Senhor. É teu, Deus. Eu não posso fazer nada. É seu. O Senhor é o guarda. É o Senhor quem guarda. É o Senhor quem protege. Ah, irmã Bianca, mas tem dias que eu quero tomar a frente. Quem nunca? Mas quando nós confiamos, nós, às vezes, cruzamos nossos braços e sabemos que alguém, e não é qualquer um, é um Deus todo-poderoso que vai se levantar ao nosso favor. Se o Senhor não guardar a cidade, o guardar é proteção, irmãos. É segurança. Esses dias eu falei com meu esposo, meu filho, tem tempinho, nós dormimos com a porta aberta, não trancada. Aí ele virou, o Senhor guardou. Isso é guardar. Isso é entender o que é. Você está protegido pelo Senhor. Você está resguardado pelo Pai. Ah, irmã Bianca, mas isso a Bíblia diz. E eu entendo tudo que você está dizendo. Mas entenda uma coisa. Se nós não chamarmos o Senhor para dentro do lar, para os nossos projetos, para os nossos filhos, nada acontece. Êxodo, capítulo de número 33, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que após o povo fazer o bezerro de ouro, após o povo sair daquilo que o Senhor queria para a vida deles,
A Bíblia diz que Moisés começa a palestrar com o Senhor. E a Bíblia diz, no verso de número 15, que Moisés diz assim para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, não me permita sair deste lugar. Sabe o que Moisés está dizendo para o Senhor? Senhor, se tu não for o meu guarda fiel, se a tua presença não estiver em nosso meio, ei, não me faça fazer nada. Eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda, eu não vou para frente, eu não vou para trás, porque é a tua presença que eu necessito. Sem ele eu não ando, sem ele eu não respiro, sem ele eu não tomo nenhuma atitude. Porque, aleluia, o povo estava tão duro de coração, estava tão errôneo diante do Senhor, que o Senhor vira para Moisés e diz: ó, eu não vou, mas eu vou enviar o anjo. Pode ser o anjo, Senhor. Se for Miguel, então, melhor ainda. Mas, Pai, eu preciso é de Ti. Eu não quero intercessores, eu quero o dono, aleluia, da minha vida. É Ele que eu quero perto de mim. Moisés olha para o Senhor e fala: sem Ti, não vou não. Sem a Tua presença, eu não quero não. Ah, Senhor, se Tu não estiver guardando este povo, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. Aí no verso número 16, a Bíblia vai dizer que Moisés diz assim, ó: como pode todo esse povo ver graça neste povo, se a tua presença, Senhor, não estiver conosco? Sabe o que Moisés está dizendo? A minha família só é abençoada porque tu estás conosco. Aleluia. As pessoas de fora olham para a minha casa e diz: que casa abençoada, que filhos maravilhosos. Aleluia, porque é a tua presença, não sou eu. É a tua presença. Não vai comigo, Deus, então eu não vou para lugar nenhum. Eu só saio se o Senhor estiver comigo. Eu só faço se tu estiveres comigo. Será que nós podemos hoje declarar isso para o Senhor? Será que eu posso dizer: Deus, eu só educo se tu estiveres me orientando. Senhor, eu só vou orar se tu me orientar como orar. Senhor, eu só vou ver essa guerra se tu estiveres na minha frente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Em vão trabalham. Lembra do sacrifício de tolo? É eu trabalhar, fazer e não ver nenhuma recompensa. Sabe por quê? Porque esquecemos de chamar o dono da casa. Esquecemos de perguntar: Senhor, o que tu queres? Eu confio em Ti. Deposito em Ti a minha vida. Trabalho inútil. Aí a Bíblia diz assim, o verso de número 3. Herança, pois os filhos são herança da parte do Senhor. Eu acho interessante porque eu, conversando com o pai referente a esse texto, o Senhor não começa dizendo, no verso 1, porque os filhos são herança da parte do Senhor. Ele não diz isso. Primeiro o Senhor estrutura a casa. Primeiro Ele dá base na casa. Primeiro, aleluia, Ele fortalece a casa. Primeiro Ele dá segurança na casa. Primeiro Ele prepara a casa para depois trazer as heranças. Se a casa não estiver estruturada, como eu posso estruturar os que estão vindo para estar nela, para viver nela, para crescer nela, para ser orientado nela? Verso de número 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O livro de 1 Reis, capítulo de número 21, é um texto muito conhecido pela igreja. Vai falar sobre Nabote. Mas o verso de número 3, a Bíblia vai dizer que Nabote ele dá uma resposta para Acabe. E o Senhor falou comigo desde dezembro, quando eu fui convidada para estar aqui, sobre esse texto. E eu falei: mas Deus, já ministrei sobre esse texto, Senhor. Mas, Senhor, porque a gente entra numa guerra com Deus, irmãos. Uma guerra boba, porque a gente sabe que vai perder, mas a gente entra. E o Senhor falou comigo através desse texto, para este texto de Salmos 127. A Bíblia diz no verso número 3 de 1 Reis, capítulo 21, que Nabote ele olha para Acabe e diz: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança que são dos meus pais. A Bíblia diz que Nabote ele recebe uma herança dos seus pais. Uma vinha que está do lado
do palácio de Acabe. Acabe olha e deseja. E entenda, ninguém deseja o que é ruim. Olha e deseja. A Bíblia diz que agora ele faz uma proposta. Me dá a sua herança. Me dá a sua vinha. Peraí, não responde não, calma. Mambeca está conjecturando, amém, irmãos? Calma. Se você não quiser me dar, eu dou um dinheiro grande, uma valia por ela. Mas eu preciso da vinha. A resposta de Nabote é, não dou não. Quem deu foi o pai. Foi herança de pai. Porque os filhos são a herança que o Senhor nos dá. Eu vim de um lar que não é evangélico. Eu cresci, ou melhor, eu nasci num lar que não era evangélico, mas eu cresci no lar evangélico. Quando eu e minha irmã, eu sou gêmea, quando eu e minha irmã nascemos, a minha mãe, ela morava de aluguel, não era evangélica ainda. E 2 crianças, uma mulher que trabalhava como diarista. Se trabalhava, tinha dinheiro. Se não trabalhasse, não tinha. O meu pai vivia mais desempregado do que empregado. Quando ela está no hospital, a minha avó, mãe da minha mãe, diz, Neide, você não tem condições de levar essas 2 crianças para casa. Deixa uma aí. Aí eu fico imaginando o inferno dizendo, agora eu acabo com o projeto da família. Agora eu mato aquele projeto que aquele lá de cima está projetando. Aí eu acho lindo, porque a dona Neide, minha mãe, ainda não conhecia a palavra. Mas eu fico imaginando o céu dizendo assim, ó filha, aleluia, fala para Acabe, guarda-me o Senhor inferno, que eu te dê a herança que o meu pai me deu. Não foi essa a resposta que dona Neide deu, mas dona Neide virou para a mãe dele e diz, se eu for para debaixo da ponte, as minhas meninas vão comigo. Ei, os convites vão vir. Cabe a nós confiarmos ou não no Deus que nos deu a herança. Mas não pense que Satanás, aleluia, ele fica atemorizado com o primeiro não que a gente dá não, irmãos. 5 anos depois, minha mãe sonha com um menino. Eu quero dar um menino, um varão para o meu esposo. Engravida. A patroa da minha mãe agora olha para ela e diz, Neide, você não tem condições de ter mais um filho. Entenda, família. Tu não tem mais condições de ter. Agora tu mora, aleluia, de favor na casa da tua sogra. O teu marido vive desempregado. Você ganha pouco, não tem como. Eu vou te dar um dinheiro e você vai arrancar pela raiz a sua herança. Eu fico imaginando a dona Neide ainda não conhecendo o Senhor, irmãos, entenda isso. Olhando para aquela situação e dizendo, guarda-me o Senhor, Satanás, que eu arranque a herança que o pai colocou no meu ventre. Não largo não. A minha mãe pega aquele dinheirinho, que naquela época era bom, irmãos, era um dinheiro, há 30 anos atrás era dinheiro. Eu sou da época da quitanda. Tem alguém aqui da época da quitanda? Glória a Jesus. Minha mãe vai na quitandinha, compra, aleluia, aquilo que ela precisa. Vai no açougue com aquele dinheiro e pega e compra a carninha. O que antes nós comíamos, aleluia, frango, linguiça, salsicha. Agora ela olha e fala, vai uma picanha, vai uma alcatra para casa, vai no mercado, faz a compra. A dona Neide vai carregada para casa. Tá as 2 meninas lá, bonitinhas, gêmeas, esperando a mãe chegar. Minha mãe faz o banquete. Minha mãe, aleluia, olha, come, filha. Come também, filha. Pode comer, esposo. Ela se alimenta, passa a mão na barriga e fala, ei, o que antes trazia morte, agora traz vida, filho. Come, pode se alimentar, porque Acabe não vai tirar a minha herança. Família, eu vim disso, eu vivi isso. Só que, como eu disse, Satanás ainda não ficou satisfeito. Passam-se alguns anos, 3 anos. A minha mãe agora se converte. Chama Jesus para dentro da casa. Aí começa a entender os projetos do Senhor. Mas passado 1 ano depois que minha mãe se converte, o Senhor recolhe o meu pai.
Aí eu fico imaginando o inferno dizendo: ah, o cabeça agora foi, o sacerdote não está mais, aquele que é exemplo não está mais, agora eu destruo. Mas ele tinha esquecido que o Senhor recolheu o sacerdote, mas dentro da casa entrou o Senhor dos senhores, aquele que guarda, aquele que protege, aquele, aleluia, que guia. Jesus entrou na casa, o Senhor recolhe o meu pai. E aí começa a luta da dona Neide. Vamos educar os filhos do Senhor. Vamos educar os filhos do Senhor. O Senhor faz uma promessa, dona Neide: ei, filha, tu e a tua casa servirão a mim. Eu fico imaginando a minha mãe naquela época, pegando a promessa, guardando a promessa, Rosane, dizendo: Senhor, eu confio na tua palavra, porque tu és cumpridor da tua palavra. Vou viver ela, vou lutar por ela, independente do que aconteça, mesmo que para isso custe a minha vida. Agora o Senhor começa a falar com a dona Neide de uma forma diferente. Passam-se os anos. A dona Neide agora começa, aleluia, se desfalecer na fé, porque não é fácil não, irmãos. Você estruturar uma casa não é fácil não. Sozinha até então, sem o provedor, mas com Jesus sempre do lado, orientando, dizendo: faz desse jeito. Os meninos crescem, não é mais criança, agora são jovens, acham que são um dono da sua vida e vai para a festinha, chega de madrugada. Passam-se 17 anos, né, meu filho? 17 anos, 2007, se eu não me engano. O Senhor agora bate, aleluia, na porta do coração de Davidson. Aí Davidson vai para a igreja, começa, aleluia, a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Aí eu fico imaginando a dona Neide olhando para Davidson, olhando para o céu, dizendo: Senhor, agora eu estou vendo. Antes eu confiava, porque a tua palavra é a tua palavra, mas agora eu estou vendo a tua palavra sendo cumprida na minha vida. O menino está lá. E como nós nos levantamos, quando eu digo nós, eu digo eu e a minha irmã, irmãos, contra a vida de Deus. Quantas vezes nós chamávamos ele de beato de igreja, e não sabíamos nós que pelo joelho dele nós estávamos de pé, aleluia. E ele lá: Senhor, eu creio que a minha casa vai servir a ti. A minha mãe agora tinha dado meio que uma afastadinha do evangelho, estava triste com algumas coisas. Mas aí o Senhor levantou Davidson, entenda isso. Quando nós estivermos desfalecidos, deixando a confiança em Deus, Deus vai levantar alguém para dizer: ei, não esquece a promessa não, vou pegar na tua mão e vou te ajudar a andar mais 1 milha, mais 2 milhas, não sei quanto, mas vai, aleluia. Eu acho lindo que quando Deus faz, irmã Rosana, Deus faz. Em 2007, David se converte. Aí nós achamos: agora vai demorar. Em 2008, a minha irmã Bárbara, minha gêmea, se converte. A brigona, a braba. Hoje a gente brinca com ela. Tá uma seda, aleluia. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus pega, aleluia. As improváveis, os improváveis. Aí agora vem a mais difícil, irmãos. Bianca que vos fala. 2009, 2007, Davidson, 2008, Bárbara, 2009, Bianca. Para a glória do nome do Senhor, alguém teve que se levantar com mãos fortes, confiar na promessa e dizer: ei, a minha herança eu não vendo, a minha herança eu não troco, a minha herança eu não dou, porque o Senhor é o guarda fiel da minha casa, é Ele quem edifica, eu sei, aleluia, quem eu estou alicerçado. Agora, os meninos têm que orar pela mãe, porque a mãe está meio assim, da parte do Senhor, mas não estava numa igreja, não tinha um pastor. Aleluia, orava como ninguém, colocava a mão na cabeça, até profetizava, mas não estava, mas estava sem um pastor. E aí nós começamos a orar: Senhor, 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 age, toma frente. Aí o Senhor manda mais um filho, presbítero Cláudio, meu esposo, que ajuda nessa guerra. Minha mãe se reconcilia com o Senhor.
E está lá na igreja, junto conosco, irmãos. Fervorosa. Davidson, líder de adolescente. Bárbara, regente de irmãs. Bianca aqui falando com vocês. Presbítero Cláudio ali no cantinho dele, só intercedendo. Aí eu acho lindo, porque a Bíblia fala, aleluia, que Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Lá atrás, a minha mãe teve 3 filhos do ventre. Aí o Senhor olha e fala: ah, filha, eu sei o que tu passou. Quando você não tinha nada, nem ninguém, aleluia, para encostar o ombro, eu fui o teu ombro, eu fui a tua ajuda, eu fui contigo. E pela tua fidelidade, foram 3 do ventre. Mas eu vou dar mais 3. Para glória e honra ao nome do Senhor. Veio meu esposo, o presbítero Cláudio. Dandara, aleluia, que está com Maria no ventre, glória a Jesus. E o Alex, meu cunhado, esposo da minha irmã. Todos servos de Deus, irmãos. Aí hoje a minha mãe olha para trás e pensa: ah, foi difícil a caminhada. Chorei, aleluia, gemi, aleluia, foi até esbofeteada por Satanás. Mas não larguei a minha promessa. Confiei num Deus que foi alicerce da minha casa. E para glória e honra ao nome do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmã Bianca, foi fácil? Não. Ela teve que regar a vinha com a lágrima. Ela teve que preparar o solo da vinha, aleluia, com a oração. Ela teve que colocar adubo da fé, da obediência, mas ela não largou. A herança ela dela, irmãos. Entenda isso. Por mais difícil que a tua casa seja, que a sua família seja neste momento, tem uma promessa em cima dela. Se o Senhor, aleluia, profetizou, prometeu a favor da sua vida, creia somente. Outrora alguém disse para a irmã Bianca assim, para a dona Neide: a Bianca Davidson vai gostar de menino. A Bárbara, brava do jeito que ela é, parece um menino, vai gostar de menina. Mas eu louvo a Deus que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E para glória e honra ao nome do Senhor, tudo que ele disse era só balela e mentira. Para glória e honra do nome do nosso Deus, estamos aqui, mulheres e homens honrados para a glória do Senhor, pelejando para continuar de pé. Se o Senhor não edificar a casa, quando o Senhor entrou na casa, ele fez uma mudança. É essa forma que eu quero edificar a minha casa hoje. É essa forma que eu olho para minha filha e digo: vale a pena porque eu sou resultado disso. Eu sou resultado de joelho. Quantas vezes minha mãe, aleluia, chegava da vigília, irmão, porque eu sou um tempo da vigília. A irmã pode até parecer nova, mas não, amém? Glória a Jesus. Eu sou da época que tinha muita vigília, irmãos, mas muita vigília. Quantas vezes minha mãe chegava com o óleo ungido, colocava na nossa testa, né, Davidson? E orava: Senhor, esse é seu. Senhor, essa é sua. Senhor, essa também é tua. Essa vai ser do louvor. Essa vai ser da oração. Essa vai ser da palavra. Eu não sei, mas são seus. Profetiza a favor da sua casa. Profetiza a favor da sua família. Talvez hoje tu entraste aqui e dissesse: ah, Bianca, mas é só eu quem confio. É o que basta. O Senhor precisa somente de um. Ele não precisa de uma multidão, não. Ele precisa de alguém que confie que Ele é Deus e que Ele pode mudar. Na minha casa foi assim. Deus precisou levantar a minha mãe com mãos fortes. Quando ela estava cansada, Deus levantou o meu irmão, depois levantou a minha irmã, depois levantou a mim, e agora todos servem ao Senhor. Por quê? A casa estava edificada sobre o Senhor. A nossa família tem que ser edificada no Senhor. Nós precisamos confiar nele, depositar nele a nossa confiança. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Aqui o salmista diz: inútil é levantar de madrugada. Comer o pão das dores vai ser inútil. Se o Senhor não chamar, se você não chamar o Senhor para dentro, não adianta. Se você não dizer: Senhor, Tu é o meu alicerce, Tu é a minha rocha firme, em Ti eu confio, de nada adianta. Essa foi a minha vida. Para eu estar aqui, irmãos, passou muita água debaixo da ponte.
Muita coisa se passou, muita afronta, aleluia, muito levante do inferno, mas em todas elas, o Senhor estava conosco, dizendo: acalma-te, fica tranquila, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia, confia no Senhor, tu e a tua casa. O Senhor precisa ser, aleluia, o alicerce de nossas vidas. O Senhor precisa ser a base. Chame Ele. Mas, Bianca, está tão difícil. Quanto mais difícil for, melhor vai ser o testemunho. Quanto mais difícil for, melhor vai ser, aleluia, experimentar a glória e o agir do Senhor em nossas vidas. Teve momentos, irmão, na nossa vida que nós não tínhamos quase o que comer. Quantas vezes nós pegávamos um bife e transformávamos em 4, né, Davidson? Mas sabe o que nós aprendemos? Em que se eu comer um pouquinho a mais, o que está de trás não se alimenta. A dificuldade nos ensinou isso. Foi a dificuldade. Às vezes, quando nós estamos num momento de dificuldade, nós só olhamos para o pior momento, para o pior lado. Aí o Senhor está dizendo assim, ó: eu te ensino até no deserto. Até no deserto eu edifico a tua vida. Até no deserto eu te encho do meu espírito. É até no deserto que eu derramo a minha glória sobre a sua vida. Para quê? Para quando nós chegarmos no manancial, nós olhamos para trás e falamos: Senhor, até aqui tu nos ajudou. Até aqui tu tens sido comigo. É por isso que o sorriso não sai do rosto. É por isso que eu entro aqui chorando e saio sorrindo. É por isso que eu entro aqui às vezes sem dar uma glória. E quando chega no meio do culto, aleluia, eu estou glorificando de pé, saltando e pulando, porque eu entendo que é o Senhor que comanda a minha vida. É nele quem eu confio. Oh, aleluia. Salmos de número 56, verso 11, a parte B diz assim, ó: no Senhor ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode me fazer o homem? O que pode me fazer as circunstâncias terrenas? O meu olhar tem que ser para o céu. O meu olhar tem que ser no Senhor. A minha vida tem que andar de acordo com o que Deus quer. O resto. Quantas afrontas nós temos enfrentado do homem, mas eu tenho que depositar a minha confiança no Senhor. É Ele quem guarda, é Ele quem nos estrutura. Isaías 26, 4 diz assim, ó: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha, irmãos, é firmeza. Aqueles que estão firmes na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, que nós vamos permanecer. Porque a nossa confiança não está em braço de carne. A nossa confiança, aleluia, não está em contato de WhatsApp. A nossa confiança não está em homem. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. É Ele quem se levanta ao nosso favor. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão edifica aqueles que trabalham. Em vão guarda a sentinela. Que nós possamos nessa noite entender que é o Senhor é quem é dono de nossas vidas, dono da nossa casa, dono da nossa família. E é nele que nós temos que depositar a nossa confiança. Tem um louvor que ele diz assim, e esse foi hoje o que nós entendemos da nossa casa. Tem uma parte dele que diz: o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia. O que Deus tem, entenda isso, é bem maior. O momento é agora. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida
Senhor dizendo: eu cuido de ti, da tua casa, dos teus filhos. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Sorria. Comece a sorrir. Aleluia. É Ele, é nele que nós temos que depositar nossa confiança. Às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias atuais, nós estamos olhando para o nosso deserto e nós não entendemos, aleluia, aquilo que Deus quer nos ensinar lá na frente. Talvez a dona Neide, aleluia, minha mãe, estivesse olhando para as circunstâncias dela. Talvez Davidson, Bianca e Bárbara não estaríamos hoje aqui para contar esse testemunho. Que nós hoje não venhamos olhar para as circunstâncias do momento, mas entender que lá na frente Deus é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, para aqueles que o servem em obediência, aleluia, a recompensa vem. Eu louvo ao Senhor quando eu vejo alguém dizendo: ah, dona Neide, os teus filhos são tão bênção, queria eu que os meus fossem assim. E eu olhar para minha mãe, ver o sorriso de orelha a orelha, e eu imagino ela pensando: ah, mas tu não sabe quanto eu chorei, tu não sabe, aleluia, quanto eu clamei, tu não sabe, aleluia, quantas vezes eu nem consegui, aleluia, orar. É só as lágrimas caindo para hoje, aleluia, ver Deus se manifestando na minha casa, salvando meus filhos, me dando, aleluia, posteridade. Elisa, minha filha, tem 5 anos. Maria está no ventre. E minha mãe tem olhado e tem dito: a minha casa serve a ti. Vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena servir a Ele. Vale a pena obedecer a Ele. Vale a pena depositar os medos, os sonhos, aleluia, a família, a casa, os filhos, o esposo, a esposa no Senhor. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Independente se é só você, se levante como mãos fortes na tua casa e diz: Senhor, eu não sei, mas se tu for, aleluia, a minha rocha, se tu for o meu alicerce, se tu for o meu Senhor, na minha casa tudo vai bem, independente das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus.